Olá, este é o blog Civil Imobiliário. E no vídeo de hoje eu volto a conversar com a professora Rita de Cássia Curvo Leite sobre o tema Lei Maria da Penha e os condomínios. Rita, muito obrigado por voltar ao nosso blog. Eu é que agradeço, Fábio. Muito obrigada novamente pelo convite e esse tema sempre tão importante. Eu fico muito feliz pela lembrança do meu nome. Rita, então a gente já conversou anteriormente aqui num vídeo publicado no blog e a gente trouxe para os nossos ouvintes aqui uma contextualização e um histórico da Lei Maria da Penha, e você nos trouxe números aqui assustadores sobre o aumento da violência doméstica durante a pandemia, onde todo mundo está dentro de casa, os conflitos aumentaram e a violência também aumentou. Isso ensejou o aparecimento de alguns projetos de lei para tentar minimizar esse problema. Então, a gente já abordou a lei estadual daqui de São Paulo, Lei 17.406, que trouxe, pelo menos no âmbito estadual, uma preocupação positivada agora para que dentro dos condomínios a gente tenha uma participação mais ativa de todo mundo que mora ali no condomínio, canalizando essa preocupação, não diria assim, como obrigação, porque é uma coisa que talvez tenha que ser natural, não tenha que ser imposta como uma obrigação, mas canalizando um pouco no síndico. Essa lei trouxe um caráter assim um pouco mais pedagógico e a gente falou aqui como das violências e como a gente poderia identificar quando ela está acontecendo. Mas tratando um pouco específico aqui da lei, o que a lei trata, o que a lei traz para o síndico, para o condomínio como um fato concreto? O que de concreto a gente tira dessa lei para ajudar nessa proteção no âmbito familiar, dentro dos condomínios? O que a gente tira da lei? Muito bem, Fábio. Então, na verdade, vamos só fazer uma breve recapitulação. Então, a lei, no caso paulista, né, 17.406, de 15 de setembro de 2021, entrou em vigor com 60 dias após a sua publicação, ou seja, entrou em vigor em novembro de 2021, e ela originalmente era o projeto 108 de 2020. O artigo 3º desse projeto, se me permitem, não é? Trazia algumas penalidades administrativas, especialmente destinadas ao síndico, não é? Que eventualmente não, ao síndico e ao condomínio, digamos assim, de um modo geral, que não tivesse seguido as orientações da lei e relatado ou reportado a violência quando dela ciente. Né? Então, apenas a título de curiosidade, esse artigo 3º, que foi, como eu disse, vetado, ele não está presente na 17.406, ele era originalmente a redação do projeto que lhe deu base, não é? Dizia o seguinte: o descumprimento do disposto nesta lei poderá sujeitar o condomínio infrator, garantidos a ampla defesa e o contraditório, às seguintes penalidades administrativas: uma advertência quando da primeira autuação da infração e multa a partir de uma segunda autuação, multa essa que no caso do estado de São Paulo ficava entre 50 no mínimo a 100 UFESPs no máximo. Tá? Muito bem. Acontece que, como o Fábio bem colocou, a 17.406 é uma lei estadual. Ela tem aplicabilidade, portanto, no estado de São Paulo e, reforçando o que nós falamos há pouco, não há nenhuma punição na sua transgressão. Né? Então, o que, que o síndico ou o que, que o condomínio deve fazer? Ele deve avisar, comunicar às autoridades competentes, sempre naquelas hipóteses em que houver prática de violência doméstica praticada dentro do universo condominial. Mas não havendo uma sanção específica se isto não for realizado. Não é? Já o projeto de lei
2510 de 2020, e aqui de ordem nacional, né? Então é um projeto do Senado Federal que viu engrossado a sua fala, né, a sua estrutura, por meio de outros dois projetos que a eles se somaram agora no ano de 2021. Eu me refiro ao projeto 2952 e ao projeto 3370, ambos de 2021. Nós vamos ver tipificada a conduta de violência doméstica e familiar e a falta de sua comunicação como uma, agora sim, transgressão do condomínio que silenciar quanto a essas práticas. Este projeto, referendado pelos outros dois, né, então o projeto 2510 de 2020 associado ao 2952 e ao 3370, estes dois últimos de 2021, nós vamos ver que eles procurarão trazer inovações à lei de condomínio, ao Código Civil, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ao Estatuto do Idoso e ainda em uma, digamos assim, uma vertente mais atual, né? Nós vamos ter também a possibilidade de que o síndico responda por práticas de violência praticadas contra os pets, contra os animais domésticos no interior dos respectivos ambientes condominiais. Bom, se esse projeto converter-se em uma lei, então aqui nós teremos uma dotação nacional de conteúdo federal com uma maior, obviamente, infringência, né, e de aderência às demais normas ordinárias às quais eu me reportei. Então, aqui nesse caso, por exemplo, obviamente a convenção condominial haverá de deliberar quais serão as sanções impostas ao síndico ou aos administradores que eventualmente omitirem-se em proceder às informações no que tange à violência praticada a estas pessoas que todas, com certeza, deu para que nós percebêssemos, são consideradas vulneráveis e algumas hiper vulneráveis e que, portanto, ficam agasalhadas e protegidas nesse ambiente. Não é? O que mais que a gente observou? A gente vai observar aqui sim a necessidade de que se imponham sanções a esse condomínio ou a este grupo de pessoas que manteve-se silente diante de uma prática de violência, com punições que podem realmente recair em multas, não é? E que podem, claro, até mesmo, e eu vou ousar, essa é uma percepção minha, não é? Eu vou ousar dizer que possam até gerar matéria de responsabilidade civil. Do meu ponto de vista, se um condomínio, não é? E aqui por meio de seu síndico, de seu representante, mantiver-se silente diante da prática de violência, pode a vítima desta violência, ou eventualmente até membros da família desta vítima, por que não objetivar uma indenização que, no meu ponto de vista, pode ser de conteúdo material, a depender do ato de violência que tiver sido praticado, né? Então, imaginem vocês uma pessoa que foi agredida fisicamente, né? E que precisou ficar dias hospitalizada, se submeter a um tratamento médico, ou aquela pessoa que foi vítima de violência moral, verbal, como no linguajar popular se diz, né? E que por isso perdeu seu emprego, não é? Foi mandada embora, perdeu dias de trabalho, porque entrou em uma depressão profunda. Né? Então a gente não percebe, mas eu falei no nosso último encontro sobre a violência psicológica, né? A violência doméstica, ela causa traumas. E esses traumas afetam a psique, afetam o estado de ânimo. A pessoa fica desanimada, a pessoa fica amedrontada, a pessoa fica desestimulada a trabalhar, a manter a sua vida e o seu cotidiano
normais. Não é? Então, nessa perspectiva, sabe, Fábio, se aprovado este projeto com mudanças em outras normas infraconstitucionais como essas que eu lembrei, me parece, e aqui é uma ousadia minha, mas é uma reflexão, me parece que além de sanções administrativas e eventualmente pagamentos de multa, eu sugeriria até mesmo a possibilidade de enveredarmos para o âmbito da responsabilidade civil, sim. Não sei se você vai concordar É. comigo, mas eu penso que possamos ir nessa direção. Não, eu concordo. Todo ato ou omissão que a gente pratica tem consequência. Óbvio. A questão vai ser como que o judiciário vai interpretar o nexo causal entre uma violência doméstica e eventual omissão do síndico, mas na teoria está plenamente possível. Na prática, a gente vai ter alguma. É, o caso concreto é que vai dizer como tratar, mas não Aqui, só sabe, isso, Fábio, se né? você me permite fazer, desculpa, uma analogia, desculpa te interrompendo, mas eu me recordo, há pelo menos uma década atrás, talvez até mais, nós discutíamos muito, antes até mais de uma década atrás, nós discutíamos muito como o condomínio deveria se comportar diante do condômino nocivo, né? Então era uma preocupação, primeiro identificar quem era esse condômino nocivo, quais as práticas que poderiam efetivamente ser assim consideradas e o que o condomínio como um tal poderia fazer em torno disso. Eu diria que nós vamos viver uma situação um pouco análoga, né? Então, É, o comportamento em relação aos atos de violência, então aquela pessoa que pratica atos de violência no ambiente condominial, não deixa de ser um condomínio nocivo. Né? E o mal que ele não faz só o mal à família, ele não só atinge aquela mulher, aquela criança, aquela idosa ou aquele animal, ele atinge ao condomínio como um todo, ele desestrutura e desestabiliza a vida dentro dessa comunidade. Porque as pessoas, você bem já colocou até na nossa última conversa, no nosso último encontro, você ponderou o seguinte: as pessoas podem ficar amedrontadas. Como é que elas se comportam? Né? Então, se esse agressor é um agressor truculento, ele é um agressor que, de fato, amedronta não só a vítima, como amedronta os vizinhos, amedronta as pessoas de um modo geral. Então, uma pessoa nitidamente agressiva, que fala alto, né, que tem um comportamento deselegante. Ora, imagine que, obviamente, se a pessoa tem um comportamento ruim internamente, justamente diante daquelas pessoas com as quais se pressuporia haver maior afeto, haver maior intimidade, que se dirá com aquela pessoa com a qual eu mal converso. Né? Então, se eu falo palavras de baixo calão a essa pessoa que supostamente tem uma relação de é afeto, próximo. ele estranho, não é? Eu poderia muito mais ter um comportamento ainda pior, não é? Então, eu diria que, guardadas as devidas proporções, o caráter da norma, nesse aspecto, se assemelha um pouco com aquela grande, digamos assim, celeuma, né? E com aquela grande insegurança que muitas vezes se sentiu dentro dos condomínios no trato do chamado condômino nocivo. Né? Então, me parece que a gente possa guardar uma certa analogia nesses dois ambientes. Você concorda, Fábio? Não, eu concordo, é totalmente pertinente essa comparação, porque o condômino antissocial, a gente tem já nesse período aí de vigência do Código Civil, com a questão quando trouxe aqui a discussão do condômino antissocial, muitas vezes a gente já viu o próprio condômino ameaça os vizinhos, dizendo, ó, se tomar alguma medida contra mim, eu vou praticar algum ato de retaliação. Então a gente já viu isso e mesmo assim a, o entendimento sobre como lidar com o condômino antissocial, a gente evoluiu, amadureceu e a lei e os tribunais deram para o síndico, deram para os outros condôminos meios para que ele
tratasse, né, enfrentasse esse condômino antissocial. E aí eu faço uma referência ao projeto de lei 2510, e em algum dos itens ele vai colocar que é uma prerrogativa do síndico evitar ou proibir a entrada de pessoas que têm, deixa eu até me lembrar exatamente como é o termo, mas ele vai dizer que pessoas que já tenham medidas protetivas em vigor, se eu não salvo engano, o síndico Sim, pode é verdade. proibir que essas pessoas ele pode proibir que essas pessoas entrem ou permaneçam nas dependências do condomínio. Ou seja, está atribuindo para o síndico um poder Fiscalizador quase, bem né? importante, É, isso, fiscalizador para essa atividade. Então, isso. a gente também está munindo o síndico de meios para fazer isso valer. Né? Com certeza. E, Olha, e nós, você sabe que eu advogo muito na área do direito de família e não raras vezes a gente se depara com situações como essa. Recentemente, se você me permite, já na vigência da 17.406, aqui na cidade de São Paulo, onde nós residimos, eu estava com um caso no escritório em que a cliente tem uma medida protetiva, não é? E por uma coincidência, não é? O ex-marido conseguiu franquear a sua entrada dentro do edifício, não é? Usando do subterfúgio de que ele também é proprietário do imóvel, porque eles estão num divórcio litigioso em que ainda não houve partilha de bens. Né? Então, obviamente, inclusive a taxa condominial, você veja que interessante, né? Ainda vem no nome do varão. E aqui vai apenas uma reflexão, como nós temos ainda um ranço um tanto machista em muitos tratos condominiais. Porque a mulher que se divorciou e que continua habitando não consegue muitas vezes transformar ou traduzir para si a obrigação no nome do boleto do condomínio. Porque muitas administradoras vão dizer: ah, mas o imóvel é do casal. Pô, mas o casal já não existe mais. Né? E quem habita sou eu, mulher. Então, por que, que não vem para o meu nome tão somente? Né? Então, muitas vezes, e não raras, viu, Fábio, as mulheres enfrentam uma batalha para poder conseguir simplesmente ver o seu nome colocado no boleto de cobrança da taxa condominial, porque lá já divorciou e continua residindo. Mas nesse exemplo, só para não fugir muito do meu eixo inicial de fala, né, nesse caso que eu estou comentando, a pessoa, de uma forma truculenta, porque ele é uma pessoa realmente forte, né, digamos assim, de voz grossa, né, e que tem um certo porte, então ele impõe respeito no local onde ele entra, impõe respeito no sentido de amedronta as pessoas com o seu vozeirão, né? Então ele foi adentrando porque eu sou dono, né? Então vejam, nesse caso, no meu ponto de vista, é de se orientar o porteiro, é de se orientar o zelador, né? É de se orientar os funcionários que aquela pessoa não pode entrar, né? Ela não pode ter esse tipo de comportamento, digamos assim, afrontador, né? Porque essas pessoas elas se arvoram em direitos, né? Porque, claro, nada fizeram, ainda são donas. Então, o fato de você ser dono de um imóvel lhe dá o direito de entrar abruptamente, né, no local onde reside a mulher, que esta sim é vítima de violência e sobre a qual existe uma norma. Então, eu tenho aqui, sim, o poder de proibir o senhor de entrar neste ambiente. Nesse sentido, me tem que fazer parece, cumprir a ordem protetiva, né? não tenha dúvida, não E, tenha dúvida. mas, ao mesmo lado, a gente concede, então, poderes para o síndico fazer valer a proteção, mas, por outro lado, também se prevê penalidade para aquele síndico que não cumprir com os seus deveres de zelar pela Agora, Fábio, família sabe? ali. É.
o que eu percebo no projeto é a necessidade de que se dialogue isso, né? Então, vamos até aqui, aproveitamos que estamos conversando, para que nenhum administrador, nenhum síndico que eventualmente esteja aqui nos ouvindo fique nervoso, ansioso. É apenas um projeto, né? Mas eu, obviamente, quero dizer que é um projeto que eu particularmente tenho muita simpatia, né? Acho que é muito importante. Esses 2 anos de pandemia realmente nos revelaram a importância de nosso comportamento social no trato, novamente, da violência, né? Que, me permita dizer, é mais preocupante do que o emprego e do que a renda para algumas mulheres, um número altíssimo de incidências de feminicídios, né? Então, não é um assunto banal, muito pelo contrário, é um assunto muito grave, muito sério. E o síndico, obviamente, que tem responsabilidade, né, não vai ganhá-la da noite para o dia. Eu acho que é um assunto, sabe, Fábio, que deve ser levado a debate nas assembleias, né, ordinárias ou extraordinárias que seja. É um assunto que deve estar referendado pela convenção condominial, né? É um assunto que precisa ser dialogado com os moradores, porque, obviamente, não é minimiza, não é um assunto menor, é um assunto dos maiores que temos, né? Então eu acho que foi-se o tempo em que nós trazíamos a problemática da violência para um degrau de menosprezo. Não devemos menosprezar o assunto, muito pelo contrário, nós temos que valorizar o assunto. Mas de que forma valorizá-lo? Eu diria que nesse primeiro momento, por meio do diálogo, por meio da orientação, né? Antes de chegarmos à responsabilização, vamos orientar os síndicos, vamos orientar os condôminos, vamos orientar os viventes nas relações de condomínio como se comportar, não é? E aí Criar sim, primeiro mais maduros. conscientização, né? Exato. Eu acho que é isso que nós precisamos trabalhar, né? Conscientização. Claro, por meio de alterações de convenções condominiais, e cada condomínio poderá, claro, ter liberdade para dizer: olha, aqui, se o síndico silenciar, será exonerado, né? Será caso de, E, re- e, de, de e a exoneração. omissão no cumprimento Exato. A dessas, omissão poderá dessas regras, levá-lo. dessas orientações, pode Sim, levar à destituição dele, sim. pode. Vamos advertir, não, Uhum. vamos primeiro advertir, né? Então, a primeira regra é a advertência. Se mantiver, aí sim. Então, isso é o próprio condomínio que vai dialogar e estabelecer na convenção condominial. Agora, para a vítima, para a vítima, o que eu recomendo, mesmo que se trate de um projeto, mas, obviamente, olhando em especial para a legislação paulista, né? Eu recomendo aos síndicos, aos administradores, que não menosprezem o conteúdo desta lei. Eu oriento a que dialoguem com os seus condôminos. Já que tem grupo de WhatsApp, e tem, né, Fábio? A gente sabe que a grande maioria Tem. dos hoje tem grupos de WhatsApp. Então, propague, fale sobre esse assunto no grupo de WhatsApp, não é? Oriente, crie uma cartilha, crie um roteiro, né? Para que você esteja respaldado. Então, eu acho que é essa a grande função hoje dos síndicos, de ser esse canal de orientação. E o que a gente tem percebido quando tudo começa, né, e as leis são novas, a gente tem percebido que os síndicos têm, ao contrário, fugido, estão com medo. Ai, meu Deus, mais um encargo, Mais né? atribuições, mais Mais preocupação. uma responsabilidade, né? Então, ao invés de Exato. temer, enfrentar, né? Ao invés de se omitir, de se calar, falar. Ao invés de assumir a responsabilidade exclusiva, compartilhar, né? Então, eu acho que é dessa forma que a gente consegue desmistificar a lei e torná-la uma lei eficiente. E, eventualmente, se o projeto
vier a ser aprovado, não temê-lo, enfrentá-lo, aplicá-lo e respeitá-lo. É assim que eu imagino que devemos tratar o assunto. E acho que é importante que quem está mais engajado, né, essas associações, esse pessoal que lida mais com o dia a dia, bate de frente nessa questão, para produzir material para que esses síndicos também divulguem nos condomínios, para que a gente consiga trazer essa discussão para o âmbito condominial. É claro, de uma forma mais organizada. Se eu tenho um material bem produzido por pessoas com expertise nisso, que possam fornecer isso para os síndicos para a gente poder ampliar esse debate, né? Seria Sabe, realmente muito Fábio, importante. a gente falou aqui muito em um condomínio edilício, né? Mesmo residencial ou comercial, o projeto de lei vai afetar não só aos condôminos, como aos locatários, aos ocupantes. Então, eu chamo a atenção, não é? Até mesmo para aqueles ambientes onde nós temos locação aqui, por favor, entre muitas aspas, né? Que obviamente eu tenho certeza que aqui no blog Civil Imobiliário vocês já discutiram muito sobre a natureza jurídica desse instituto, mas no modelo Airbnb, por exemplo, né? Como é que fica? Tá? Nós vamos aplicar para esse modelo? E quando se tratar de condomínio de casas, condomínio de lotes, condomínio urbano simples, né? Porque nós falamos aqui dos condomínios edilícios, de um modo geral, né? Mas me parece que, especialmente para o condomínio de casas, como por exemplo no modelo Alphaville e outros, não é? A legislação também procede, também faz sentido, né? Aquela casa que tem, porque imagine um condomínio de chácaras, né? Quantas ações a gente tem ouvido aí serem levadas ao judiciário por prática de atos de poluição sonora nos finais de semana, então aquele condomínio que faz festas e que promove encontros, né? E que, obviamente, desassossega aos demais condomínios, né? Então, na verdade, aos demais condôminos, melhor dizendo. Então, na verdade, aqui, me parece que em todo e qualquer ambiente, não só no condomínio edilício, não só no condomínio residencial, não só no condomínio comercial, mas nestes outros modelos, também a lei deva ser ouvida. Você concorda, Fábio? O que você acha? Sim, a gente tem que promover debates e amadurecer cada vez mais esse tema para que isso seja comum, não seja um tabu, né? Não pode ser mais um tabu, tem que ser fazer parte do nosso dia a dia. Então, nesse ponto, Rita, agradeço muito aqui suas palavras para fomentar esse debate e agradeço muito pela nossa entrevista. Rita, muito obrigado. Não sei se você tem mais alguma consideração para fazer, algum Eu alerta aqui para os nossos ouvintes ou síndicos de Eu condômino. só, o alerta que eu tenho é que a gente não pode deixar esse assunto adormecido, né? Eu acho que a gente tem que incentivar cada vez mais o debate e ter a consciência e obviamente, ciência de que a matéria não vai ficar em quatro paredes. Ela precisa ecoar para além das quatro paredes. É isso que eu gostaria Exatamente. de. Então, eu te faço a pergunta. Em briga de marido e mulher, a gente tem que meter a colher? Com certeza. Deve, É né? nossa obrigação como cidadãos, e cidadãos conscientes e, obviamente, compenetrados dos malefícios que a violência doméstica e intrafamiliar causam às pessoas. Para ver se a gente acaba de vez com esse mal da Fábio. sociedade. Muito obrigada por poder falar sobre esse assunto aqui, que é tão importante num momento tão sensível como a gente vem vivendo, né? Obviamente, lembrar que estamos aqui gravando, né? Num momento virtual, a tecnologia nos favoreceu. Eu fico muito feliz que o blog Civil Imobiliário não tenha parado, mesmo nesse ambiente. Fico muito feliz com esse projeto, viu, Fábio? Parabéns. Obrigado, Rita. Em nome do blog Civil Imobiliário, eu agradeço e agradeço muito a nossa entrevista. Gente, essa foi a nossa entrevista com a professora Rita de Cássia Curvo Leite. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigada, até a próxima.